Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta no curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as palavras que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifícios de suave odor. A devassidão, ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes, dedicáveis ante a ação de graças. Pois sabeis bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é idolatria, são excluídos da herança do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe obedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Fiz questão de ler novamente a primeira leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios, mesmo que a Celeste já tinha proclamado para nós, lido agora há pouco. Fiz questão de retomar para que você tome consciência daquilo que São Paulo está querendo ensinar para todos nós na liturgia desta segunda-feira. Qual o ensinamento que São Paulo assim quer fazer para todos nós? No versículo 3, a devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer, olha a palavra que é colocada, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santo. A devassidão, qualquer espécie de impureza
ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós nos encontramos com nosso Senhor, tudo em nós precisa dizer desta conversão. Nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, tudo precisa dizer da conversão que aconteceu, do encontro com Jesus que aconteceu, do batismo no Espírito Santo que aconteceu. Se nossas atitudes, palavras, gestos, ações não dizem disso, significa que alguma coisa está errada. Sobretudo o nosso palavreado. Nós precisamos ter um palavreado próprio de quem se encontrou com Jesus. Caso contrário, nós precisamos duvidar do encontro que nós tivemos com nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois sabeis bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é idolatria, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Nada de palavras grosseiras. Parece até uma brincadeira uma coisa dessa. São Paulo tem que estar falando sobre isso. Nada de palavras grosseiras. Como eu vos falei, a partir do nosso encontro com Jesus, a partir da nossa experiência de conversão inicial, tudo em nós precisa dizer desse encontro. Observe na tua vida, e nesta hora agora até permito a você, observe na vida de quem está do teu lado, como era essa pessoa antes de se converter e como ela hoje após a conversão. Até o bom dia é diferente. A pessoa antes de se converter de modo geral é grossa que só uma lixa de 80, que no que passa na madeira em outro ambiente vai tirando tudo. Até o bom dia. Bom dia. Tudo bem, tudo? Quando a pessoa se converte, bom dia, tudo bem, graças a Deus, acrescenta até o graças a Deus. A pessoa fica mais leve, mais educada. Não nos escandaliza quando alguém que vai na missa, reza o texto, faz jejum, penitência, e é uma pessoa grossa no tratamento, você não sabe se é uma pessoa, se é um jumento batizado. Você fica com dúvida, é um filho de Deus ou é um jumento batizado? Não tem paciência, é grossa, toda resposta é grossa, responde de qualquer jeito. E São Paulo vai dizer, nada de palavras grosseiras. Olha só, parece piada um negócio desse. É preciso ensinar, dizer que no convívio não precisam existir palavras grosseiras. Precisam ser palavras normais, palavras delicadas e não palavras grossas. Mas ele continua. Nada de palavras insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Palavras obscenas, palavras imorais. É muito comum, às vezes, no meio secular, nas conversas, piadas imorais, piadas relacionadas, sobretudo, relacionadas à sexualidade. E todo mundo ri, e ri à vontade e tudo mais. Piadas imorais, piadas obscenas. E São Paulo vai dizer, nada dessas palavras no meio de vós, que isso não convém a santos. Não convém piadas imorais, piadas relacionadas à sexualidade, brincadeiras com a sexualidade. Para algum convertido, alguém que não se converteu é compreensível, porque essa pessoa não se encontrou com Jesus. Essa pessoa não ama ainda verdadeiramente a nosso Senhor. Ela não entendeu ainda as coisas. Mas uma pessoa convertida, que missa diária, de terço, de confissão, com piadas imorais,
São Paulo vai dizer que é inadmissível algo deste tipo. Se ainda em nosso meio, em nossas conversas, nós que dizemos que nos convertemos e ainda tem piadas imorais em nosso meio, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Gestos obscenos, o dedo médio jamais pode ser indicado para alguém, hipótese nenhuma. Nós que nos convertemos, o dedo médio tem que ficar quietinho aqui, jamais ficar em destaque. Que não veio, somos convertidos, mas às vezes as nossas ações, nossos gestos e palavras não. Eu até recordo agora de não é amigo, é um vizinho meu lá em São Miguel do Guamá, que teve um dia, estava tendo um jogo de futebol. E normalmente jogo de futebol, aquela adrenalina ali e tal, às vezes fica agitado, e é muito comum entre os homens discutir, brigar, algo do tipo, devido à adrenalina do momento. Mas teve um lá que a adrenalina foi demais, e começaram a brigar mesmo. E o senhor era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E naquela briga ali, e ele morava o campo de futebol assim, sei que o caldo engrossou tanto, que ele foi na casa dele e pegou um facão desse tamanho assim. Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Pegou o facão e veio correndo em direção ao outro senhor lá que estava brigando. Aí naquela coisa toda, aí o pessoal pega aqui, pega ele, não, pelo amor de Deus, tal, e pegou ele e ele, na ocasião, não fez nada. Aí o outro de longe perguntou, tu não é convertido? Ele disse, eu sou, mas meu facão não é não. Eu sou, mas meu facão não é não. Só para brincar com a situação que às vezes nós nos declaramos que somos convertidos, mas nossas palavras não, nossas piadas não, nossos gestos não. Calma aí, não está batendo. Não está batendo. Como é que eu digo que sou convertido, mas as minhas piadas não são? Se eu me declaro uma pessoa convertida, eu preciso converter também as minhas piadas, minhas palavras, meus gestos, minhas ações. Caso contrário, o que eu chamo de conversão é só uma farsa. Ainda não é conversão verdadeira. Porque a conversão verdadeira nos converte por inteiro. Não é só uma parte de nós. A conversão verdadeira nos converte por inteiro. Nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, nosso jeito de nos comportar e assim por diante. Que nosso Senhor, no dia de hoje, nos dê esta graça de assim nos convertermos. E que a impureza não faça parte da nossa vida, muito pelo contrário. E São Paulo continua, no versículo 5. Pois sabeis bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é idolatria, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Gente, não é qualquer coisa. Contar piada imoral não é qualquer coisa. Contar imoralidade não é qualquer coisa. Ser imoral não é qualquer coisa. É algo muito sério. Olha só o que São Paulo diz, eu vou repetir. Pois sabeis bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é idolatria, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. São excluídos. Tem noção do que é isso? Portanto, se algum de nós escolhe viver na impureza, na imoralidade, na devassidão, significa nós estarmos escolhendo sermos excluídos do reino de Cristo e de Deus. Eu concluo dizendo, teve um dia que eu estava vindo uma missão até lá do Pará, estava eu e o padre Edmilson Lopes, e naquela ocasião, nós estávamos já quase embarcando, um movimento assim meio estranho, tal, um monte de gente querendo foto, aquele negócio todo, tal, insegurança, rapaz, o que está acontecendo? Naquela ocasião tinha nem recordo o nome, se eu recordasse não falaria agora, porque primeiro que eu estou ao vivo, uma funkeira, uma cantora. Quando eu olhei para aquela menina, pouco mais de 20 e poucos anos, totalmente mal vestida, os seios quase todos para fora, e ela tinha um seio mais avantajado,
Eu fiquei olhando para aquela menina por alguns segundos. O short dava, não sei se dava um palmo. Naquela ocasião, eu confesso a você, eu senti dó daquela menina. Vou chamar de menina, que era uma jovem. Eu digo, meu Deus do céu, será que ela tem consciência do mal que ela está fazendo para ela mesma, mas também para as pessoas que olham para ela e a desejam? Eu confesso a você, e eu entrei no avião naquela ocasião, rezando por aquela jovem. Eu digo, ela não tem noção do que ela está fazendo com a vida dela e com a vida dos outros. Porque o impuro, o devasso, o avarento, é excluído do reino de Deus, é excluído do céu. É muito sério, não é qualquer coisa. Se vestir desse jeito, mostrando todo o corpo que é templo do Espírito, andar de qualquer jeito, de forma devassa, de forma impura, não é tão simples assim. Não, padre, ela está só mal vestida. Que só mal vestida, meu Deus? É muito sério. Nós precisamos levar mais a sério essa realidade. A gente vai caminhando, vendo as coisas, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. A gente brinca, ri com todo mundo. A gente às vezes não conta, mas ri. No versículo 6, não sejais seus cúmplices. Não sejais seus cúmplices. Às vezes eu não conto piada imoral, não falo palavras imorais, não chamo palavrões, mas eu ri com quem conta. Está na mesma panela, no mesmo caldeirão. Se eu não conto, mas fico rindo com quem conta, só para vos dizer, possamos colocar em prática o conselho de São Paulo. Nada de palavras devassas, palavras impuras, nada disso. Pelo contrário, que nossas palavras, nossas ações, nossos gestos sejam de santos, pessoas que se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim tenhamos toda a nossa vida convertida. Se nós dizemos que somos convertidos, que nossas palavras, nossos gestos, nossas ações digam desta conversão, digam desse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.